Iniciamos, então, a live pelo EZIP Conectado. Meu nome é Cristina Chazan, eu sou psicóloga, especialista em psicoterapia psicanalítica pelo EZIP, psicanalista em formação pelo CEP de Porto Alegre. E vou conversar hoje, nessa live, com o Dr. Maurício Marques, que é psicanalista, membro efetivo em função didática e diretor científico da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E um grande amigo do EZIP, né, Maurício? Já participamos de vários momentos juntos. Com muito prazer. Sempre contribuindo muito conosco. Então, nesse momento, conversamos sobre um tema atualíssimo, né, que é a polarização, intolerância e identidade. A gente vive uma crise de saúde, né, sanitária, econômica, social e política. Temos um número excessivo de mortes, um excesso de realidade, que faz sombra à capacidade de a gente representar. Digerir em termos psíquicos tanto excesso. Ficamos muitas vezes congelados no presente, aguardando os próximos fatos, de um futuro bem próximo. E atos e orientações que nos ajudem a nos orientar. Com verdades absolutas, cada lado oposto da nossa sociedade determina um caminho a ser seguido, produzindo um clima, muitas vezes, de insegurança e uma sensação de desamparo. O virtual se tornou o palco, né? Estamos aqui, né? Palco que sustenta os nossos laços sociais de afeto, que permite com que muitos de nós possamos trabalhar, estudar, refletir, interagir, mas também se tornou palco de várias batalhas ferozes e intolerantes. Então, com relação a esse cenário atual, a gente vai escutar um pouco o que o Maurício tem nos dizer, né, dos seus pensamentos, das suas análises, o quanto a psicanálise pode nos ajudar num momento tão difícil. Então, contigo a palavra, tu vai falando, eventualmente eu vou te fazendo algumas perguntas, agradeço as perguntas encaminhadas por membros do EZIP, e aí a gente vai conversando. Tá bem, Cristina. Boa noite a todos, em especial o pessoal do EZIP. Né? Saudades de reencontrar, espero que a gente possa, que não demore muito para a gente poder se reencontrar presencialmente, mas também essa forma, assim, eu acho que tem tudo a ver com o tema proposto e com o que a gente vai poder conversar hoje. Então, eu quero agradecer assim, a oportunidade. É um tema, eu acho, que precede a contemporaneidade dele, precede a pandemia, mas foi ainda intensificado, né, pela pandemia. E é um tema espinhoso, não é um tema fácil, é complexo, né? Me interessa muito, particularmente. Então, acho que eu vou poder trazer algumas ideias aí para a gente refletir assim hoje, para começar a refletir, né? Depois, quem sabe, a gente tem a oportunidade de desenvolver mais. Eu pensei em começar a abordar o tema, né? Porque um tema assim parece aqueles nós, né? Que a gente não sabe por onde começar, né? Assim, é tão complexo e tão enosado, né? Mas uma maneira que eu pensei foi, talvez, fazendo uma inversão da ordem do título, né? Polarização, intolerância e identidade. Eu pensei em começar pela identidade, né? Até porque é onde tudo começa, para todo mundo, né? A gente começa por uma identidade, sem uma identidade a gente não começa nada, não faz nada, não existe, né? Então eu pensei em fazer uma introdução sobre o tema da identidade, fazendo a lembrança de 3 situações. Uma é uma situação bem pessoal minha, assim, né? Uma situação que me aconteceu há mais de 20 anos
e que eu acho que é uma boa introdução, assim, é uma situação que me tocou particularmente, nunca vou esquecer dela. E depois duas referências literárias, tá? Que eu acho que a maioria das pessoas vai conhecer, saber o que estou me referindo. A primeira é essa situação pessoal, para introduzir o tema da identidade, né? Isso me aconteceu num cartório de registros, eu sei exatamente a data, porque foi no dia seguinte ao nascimento da minha filha, e eu fui com o papel do hospital, né, do nascimento, fazer o registro de nascimento, né, no cartório. E essa situação aconteceu no cartório, exatamente nessa situação, assim, num dia particularmente feliz para mim, né? E, bom, eu estava lá no cartório, cheguei, tinham várias pessoas, eu estava aguardando, assim, e naquele ambiente, não era um ambiente muito grande, né? Uma sala que tinha bancos assim encostados na parede, né? Pela volta, e tinha uma pessoa no meio do cartório, um homem, que rodava assim, caminhava em círculos, falava sozinho, falava coisas desconexas assim, que não se entendia, as pessoas meio que esquivavam, assim, fugiam dele, né? Ele estava até um pouco mal cheiroso, assim, e com uma fala desagregada, né? E muito ansioso, e falando, e andando em círculos, né? E eu me lembro que ele estava até com o uniforme da Carris, né? Acredito que ele tenha sido o cobrador ou motorista, não sei, né? E no meio da fala desagregada dele, deu para perceber, assim, né, de algumas coisas que dava para entender, deu para perceber que ele não tinha documento nenhum, né? Ou ele tinha sido roubado, ele tinha perdido, mas o fato é que ele não tinha documento nenhum e ele não tinha como começar nada, né? Porque ele precisava de uma certidão de nascimento para poder tirar uma carteira de identidade, para poder fazer qualquer coisa, uma carteira de trabalho ou pedir um benefício, enfim, para existir, né? Para nascer. E tinha uma taxa lá na época, acho que hoje, infelizmente, é diferente, mas na época tinha uma taxa que tinha que pagar pela certidão de nascimento ou por uma cópia, né, que ele precisava, e que não era uma taxa tão baixa assim na época, né? E ele não tinha esse dinheiro, né, para pagar. E ele ia lá até o guichê do pagamento e falava, e aí saía e andava em volta, aí ia de novo, enfim, né? E estava nessa situação, assim, muito angustiado, né? E quando eu entendi o que era, chegou a minha vez lá no guichê, né? E eu disse para o rapaz do guichê, olha, eu vou pagar a minha e a dele, né? A taxa dele. E aí falei só para o rapaz do guichê, né? Nem cheguei a falar com esse homem. Paguei a taxa dele, aí o rapaz do guichê chamou ele e disse assim, ó, a taxa foi paga, eu vou providenciar a tua cópia da certidão de nascimento, né? Ele saiu, aparentemente, parecia que ele não entendia nada, né, do que estava sendo conversado, continuou ainda andando um pouco com aquela fala desconexa, só que gradualmente ele foi acalmando, ele foi falando cada vez menos, ele foi caminhando menos rápido, ele foi parando, até que ele parou de falar, ele parou de caminhar, e ele foi até um banco e sentou e ficou esperando, como todo mundo estava esperando ser chamado, né? Então, ele saiu daquele estado psicótico, desagregado, angustiado, né? E que parecia só assim, se incrementar com o fato de que ele não via uma maneira de conseguir uma identidade, né, básica, porque ele tinha que ter a cópia da certidão de nascimento para começar tudo, qualquer coisa, né, na vida, assim. E claro, pela situação toda, assim, algo que eu nunca vou esquecer, né, dessa situação, assim. E me lembrei particularmente dela agora, assim, pensando, né, assim, como o sentimento de identidade, às vezes a gente não se dá conta do quanto ele é básico para existir, para qualquer coisa, né, para conversar com alguém, né? Para minimamente assim, né? E da angústia que eu não sei se eu consigo transmitir para vocês, mas eu me lembro do que eu via nos olhos daquela pessoa, assim, né?
e naquela situação toda, assim. Então, quando eu estava pensando na questão da identidade, porque eu acho que a questão da identidade é básica, assim, para a gente poder pensar esse estado de polarização que não só o Brasil, como o mundo vive, né? No mínimo o mundo ocidental, pelo menos, assim, a gente tem que poder pensar no sentimento de identidade, na sensação de identidade ameaçada, nas defesas que são acionadas, inclusive, às vezes, defesas primitivas, né? Quando a pessoa começa a sentir a sua identidade ameaçada e o quanto isso encaminha no rumo da intolerância, da polarização, da radicalização, enfim, tudo que a gente vai poder desenvolver um pouco, né? Mas tudo começa por aí, né? Bom, as outras duas referências ainda sobre a questão da identidade, né? Assim, teria incontáveis na literatura, né? Mas, assim, uma que todo mundo conhece, talvez pouca gente tenha lido o livro, né? Mas, no mínimo, conhece de referências ou de filme. O Frankenstein, da Mary Shelley, né? Assim, a história daquele médico, que era o Dr. Frankenstein, né? Que incapaz de aceitar a perda da mulher que ele amava muito e incapaz de aceitar a morte, né? Assim, ele enlouquece e ele tenta, assim, onipotentemente, maniacamente, vencer a morte, né? Então, ele vai, pega pedaços de cadáveres e monta um ser, e aí com estímulos elétricos, enfim, né? Ele tenta dar vida, né? Para aquele ser que depois ficou conhecido, as pessoas chamam aquele ser, aquele monstro que se criou, né? O monstro a gente diz, né? Mas na verdade assim é muito triste a história dele, né? Passou a ser chamado de Frankenstein, mas a verdade é que a gente chama de Frankenstein porque ele não tinha nome, tá? Porque Frankenstein era o nome do médico que criou ele, né? Que era o pai e mãe dele, mas que sequer deu um nome para ele. Então o nome ficou como o, né, Frankenstein, mas a verdade é que a atroz, né, é que esse homem enlouquecido pela perda, né, e tentando vencer loucamente a morte, ele criou aquilo e depois ele se horrorizou com o que ele criou. E aquele filho que ele criou, ele rejeitou, ele repudiou, né? E não sequer deu um nome para ele. E aí aquele filho com uma dor insuportável, bom, aí tem toda a história, né, que se vê, teve um filme, acho que uns 10 anos atrás, assim, muito, muito bom, acho que é o Kenneth Branagh, que faz o papel do Dr. Frankenstein, mas mostra bem o sofrimento daquela criatura que não tinha uma identidade mínima, né? Assim, que a gente pode dizer assim que é o mínimo que se pode dar a um filho, né? É dar um nome, né? Não estou falando nem um sobrenome, estou falando um pré-nome, né? Assim, para que ele comece a existir, né? Também. E o sofrimento é maravilhosamente retratado, assim, pela Mary Shelley. É incrível, né? Que a Mary Shelley parece que tinha 20 ou 21 anos quando ela criou a história, né? Se eu não me engano, eu não vou afirmar isso categoricamente, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, ela criou a história toda quase que de uma sentada, né? Quando ela, o Lord Byron e o marido dela, o poeta Percy Shelley, estavam numa cabana nos Alpes, fugindo da pandemia da gripe espanhola, ou de uma pandemia. Eu não sei bem, mas eu acho que, né, puxando pela lembrança, não fui pesquisar agora de novo, mas tem uma vaga lembrança que seria algo assim. De qualquer maneira, eles estavam numa cabana nos Alpes, meio isolados, e se colocaram um desafio uns aos outros de criar uma história, e ela criou essa história, que é uma obra-prima maravilhosa, assim, né, com essa idade, enfim, né, incrível. E uma outra obra que eu lembrei sobre isso, que é uma que eu até já discuti no Exip, né? Que é o Perfume. O livro e o filme, o livro é maravilhoso, eu acho outra obra-prima, o filme é muito bom, não é
tanto quanto o livro, mas é muito bom. Para quem não conhece a história, o personagem central, ele seria assim mais ou menos o extremo da rejeição, tá? Porque você passa na França, uns 2, 3 séculos atrás, e a mãe dele era muito pobre, trabalhava num mercado assim de peixes imundo, né? Numa cidade daquelas quase medieval, assim, e ela tem o parto, ela está ali em pé vendendo peixes, né? No meio daquele lixo de peixes, a gente consegue imaginar o cheiro, assim, e ela pare em pé e ela pega aquele bebê que nasceu e joga no lixo no meio dos peixes, né? Então aquele bebê não, ela nem olha direito, ela também tinha, né? A vida que ela tinha, que ela levava, né? Uma mulher jovem, e joga ali no lixo, né? No meio dos peixes, aqueles fétidos. E esse bebê, como ele consegue chorar, e aí alguém vê e recolhe ele, enfim. E aí tem toda a história que eu recomendo, o livro é maravilhoso, do Patrick Süskind, né? Mas, assim, esse é um outro ser, né, que a história toda retrata de uma forma atroz o sofrimento de não receber, assim, o básico da identidade, né? Esse direito a ter um nome, a ser olhado, assim, e receber uma identidade básica, né? E são obras que mostram o tamanho da dor, assim, da falta de identidade básica. Então, eu pensei em começar por aí, para situar assim melhor o que é assim, a falta de um sentimento básico de identidade quando a gente se sente um inseguro dessa identidade ou o risco de ter ela ameaçada, roubada, frágil, fragilizada, né? E o quanto a intensidade que as defesas podem tomar proporcionais a o quanto isso é uma necessidade básica de vida, né? E aí que eu proponho que a gente comece a pensar, então, o tema mais globalmente, né? Como é que a gente vai chegar à intolerância, à polarização. Então, eu queria propor que a gente comece pensando sobre a ameaça, esse senso de identidade, quando ele está ameaçado, o tipo de defesa primitiva que ele pode acionar, né? E por muito primitiva e extremamente intensa, assim. E em termos grupais, tá? A gente não está pensando em situações individuais, né? Eu trouxe essas ilustrações de situações individuais, mas, na verdade, a gente está querendo pensar isso mais amplamente, né, dentro do funcionamento social. Então, em termos mais sociais, quando são acionadas essas defesas em termos grupais, um funcionamento que é acionado é um funcionamento que tem sido chamado de epistemologia tribal, né, por alguns autores, alguns jornalistas, assim, mas assim, de uma maneira mais simples, um funcionamento tribal, né? O que seria esse funcionamento tribal? Assim, bom, é um funcionamento que tem algumas características, tem algumas definições variadas, né? Uma que eu peguei, assim, até vou ler aqui, a definição da epistemologia tribal. Ou mais assim, mais do que a definição, o que acontece quando ela é acionada, né? Esse funcionamento tribal, quando ele é acionado, a pessoa ou as pessoas passam a receber a informação do mundo, a sua relação com o mundo, de uma maneira específica. A informação que chega, ela não é mais avaliada de acordo com a conformidade que ela tem aos padrões habituais, razoáveis, às evidências, né? Ou até aos padrões que correspondem ao entendimento comum com as outras pessoas na vida em sociedade, né? Assim, ou algo que seja um pouquinho mais consensual. A tendência é
que a informação seja processada, recebida e processada, de acordo com o quanto ela apoia ou não os valores e objetivos da sua tribo. Tá? Então, ela é recebida por aí. Isso é esse o viés, tá? Praticamente único. Então, o que vai acontecendo? Tudo é avaliado assim, bom, isso apoia a minha tribo, isso é de acordo com os valores, isso é avalizado pelo líder da minha tribo ou não, tá? E conforme essa avaliação, aquilo vai ser aceito como bom, verdadeiro ou mal, não verdadeiro, desprezível, enfim. Então, e vai ser caracterizado assim, é da minha tribo ou é da outra tribo? Né? A minha tribo corresponde tudo que é bom, né? A outra tribo tudo que é mal, né? E mal com né? De maldade, né? E o que acontece? Quando esse funcionamento fica associado, começa a haver uma confusão entre o que seria assim bom para o nosso lado, para a nossa tribo, e o que é verdadeiro. Começa a haver uma indiscriminação. O que é bom para a minha tribo passa a ser igual ao que é verdadeiro. Tá? E o que não é da minha tribo, que é do outro, passa a ser considerado como não verdadeiro. Então, dentro desse funcionamento primitivo. Né? E aí os polos vão se constituindo. Né? Que é o da minha tribo e da outra tribo. O que é bom e o que é ruim. Bom, é claro que isso aí pode adquirir diversas dimensões e pode ir até dimensões extremas e trágicas, que a gente tem exemplos de sobra na história e que eu acho que, né, a gente está com medo que possa acontecer, né, nesse momento que a gente está vivendo, que as coisas estão incertas, né? Então, escrevendo um pouco mais assim dessa epistemologia tribal, né? Então, o que é bom para a minha tribo é bom e é bom e certo a priori. Né? Assim, essa é a primeira avaliação. Eu não vou avaliar se aquilo está certo ou não, se é um bom argumento ou não, se tem razões, que razões tem. Né? No momento que é associada a mim e ao meu grupo, é bom, a priori. Aí eu vou pegar aquilo que eu estou recebendo e dar um jeito de justificar. Né? E o mesmo acontece para o outro lado. O outro lado é a priori ruim. Eu não vou examinar aquilo que está sendo trazido que não é da minha tribo, da minha opinião, do meu grupo, né? Ou avalizado pelo meu líder. Né? Aquilo ali é reconhecido como não da minha tribo e aí não vai ter chance. Tá? Eu tô levando isso para quando isso vai indo na direção do extremado, né? A gente vai ter diversos níveis desse funcionamento e a gente deseja que não chegue aos níveis extremados, mas, assim, didaticamente, para a gente pensar, e muitas vezes, infelizmente, chega a esses níveis extremados, né? Então, o que vai acontecer, então? É ruim, é mal a priori, o que é do outro lado, e isso vai desencadeando um processo de caricaturização do outro lado. Tá? Semelhante ao que os caricaturistas fazem. Né? Quando a gente vai fazer uma caricatura, né? Como é que os caricaturistas procedem? Se tem uma pessoa que tem uma característica, bom, é uma pessoa com uma verruga. O que o caricaturista faz? Ele transforma a pessoa com uma verruga em uma verruga com uma pessoa. Né? Ou seja, ele amplifica aquela característica enormemente e todo o resto é encolhido. Tá? Então, as proporções ficam completamente alteradas para fazer a caricatura, que ali é engraçado, é legítimo, né? Assim, é o que se busca, né? Mas quando a gente começa a fazer isso e acreditar nisso, e aí não é uma brincadeira, mas a gente começa a tomar as caricaturas como expressão da realidade, a gente começa a entrar no terreno perigoso, né? Em que se começa a acreditar nisso. Né?
Bom, o que tem de acontecer nesse processo? No momento que se começa a caricaturizar a outra tribo, tá? O que vai provocar na outra tribo? Tá? Raiva. Vai acionar o seu senso de identidade e suas defesas de identidade, e a tendência é que aconteça também a recíproca. Tá? Então, e o que a gente está vendo particularmente, assim, claro, nesse momento que a gente está vivendo, é que os exemplos mais radicais da outra tribo, mais distorcidos, mais bizarros, são tomados como se fossem representativos do todo da outra tribo. Né? Uhum. Então, quem está de um lado, olha para o outro lado e pega os exemplos mais bizarros, mais extremados, mais radicais e diz, olha como eles são. Eles são assim. Tá? Quando o outro lado recebe os efeitos disso, tende a fazer a mesma coisa. Olha como eles são assim. E aí, esse processo começa a entrar numa escalada, né, que vai se extremando e cada lado vai ficando com mais raiva e vai se defendendo, né, mais intensamente e cada vez caricaturizando mais o outro lado. Tá? Se isso vai num crescendo sem limites, a tendência é que a outra tribo, de caricaturizada, ela comece a ficar desumanizada para o outro lado. Vai perdendo a característica de humano, vai virando uma coisa ruim, perversa, terrível, né? Cada vez mais identificada com aqueles exemplos extremos que, na verdade, não são representativos. Né? Mas porque foram acionadas essas defesas primitivas e que aí entra num círculo vicioso que um lado aciona o outro cada vez mais e aciona a raiva, né? E raiva, e raiva, e raiva, e mais caricaturização e mais desumanização, a tendência é que comece a haver um discurso de ódio, né? Nisso, né? Assim cada lado se sentindo mais injustiçado e se defendendo mais radicalmente. E aí a gente vai indo para os extremos da intolerância, da polarização e para o terreno muito perigoso que a gente está observando. Né? Bom, um outro aspecto importante assim, é que nesse processo de fazer essa descaracterização, desumanização do outro lado, as pessoas que estão fazendo isso, que estão fazendo essa crítica do outro lado, elas tendem a ir se considerando, ainda mais porque legitimadas pela sua tribo, tá? Elas tendem a ir se considerando moralmente superiores. Então, elas estão fazendo aquele processo e estão fazendo por razões moralmente superiores, muito valorizadas dentro do seu grupo. E muitas vezes também pressionadas pelo grupo, porque não só o fato de entrar nesse discurso é valorizado pela sua tribo, quanto se a pessoa ousar discordar, ela corre muito risco de ser jogada para o lado da outra tribo. Então, ela é estimulada, né, de um lado a referendar aquilo, e ela é subliminarmente ameaçada se ela discordar. Se ela levantar uma objeção, um senão, mas será que em alguma coisa eles não podem ter razão? Ou seja, podem ser gente, podem, né? Será que passa a ser um processo que a pessoa fica com medo de fazer, se alguém vai ousar discordar, né? Então, se isso vai numa escalada, assim, é um processo perigosíssimo, né? Perigosíssimo, assim, se algo não acontece, tá? E aí acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre, assim, o que seria esse algo, né? Será que algo pode acontecer? O que poderia acontecer para deter esse processo, se é que ele vai ser detido, enfim, né? Bom, aí é para a gente conversar. Nós chegamos...
Sim. Nós chegamos nesse patamar, né, de que quase não há lugar para diferença. Uma das perguntas que me foram enviadas é como nós, né, psicanalistas, psicoterapeutas, estamos excluindo pessoas ou dizendo tu tem que sair do meu Facebook porque tu não concorda com as minhas ideias, porque tu é do time adversário, né? Até onde nós e as nossas instituições devem se posicionar quanto a isso. E falando em instituições, né? Ontem eu estava escutando do diretor-geral da OMS a frase: não podemos vencer a pandemia com um mundo dividido. Bom, então, assim, o que tu trouxe, né, percorrendo a identidade, a importância de ter uma identidade para momentos que essa identidade passa a ser uma identidade radical, absoluta com um grupo, sem poder escutar o que está fora dele, né? Como que nós poderíamos, então, vencer, né, pandemias e crises sociais e econômicas que certamente já estamos sofrendo, vamos sofrer por muito tempo, né, com um mundo que está dividido. Né? Como reintegrar esse mundo? Porque se a gente for levar o pé da letra, né, pensar assim, não podemos vencer a pandemia num mundo dividido, mas o que temos é um mundo dividido. E aí, né, assim, a gente pode tentar integrar, se vamos conseguir, o quanto vamos conseguir, enfim, né? Então, eu acho que esse tipo de encontro que a gente está fazendo é uma tentativa de integração, né, de escapar dessa epistemologia tribal, né, se vamos conseguir ou não, ou se a humanidade vai começar a reagir, enfim, né? Bom, tem dois livros que eu pensei assim, em trazer e recomendar para as pessoas, porque essa discussão aqui não pode ser mais do que uma semente, né, um iniciozinho, assim. E duas obras que foram particularmente interessantes para mim para pensar essa questão. Uma é bem recente, é desse ano, lançada esse ano. As duas, infelizmente, ainda não foram traduzidas, mas eu espero que sejam, assim, em breve. Né? Uma foi lançada no início desse ano, pandemia, mas já em 2020, que é Por que estamos polarizados? Porque somos, Why We Are Polarized, né? Do Ezra Klein. E que ele faz uma proposição muito interessante. Assim, quem não conhece Ezra Klein, ele é hoje é um dos jornalistas mais importantes dos Estados Unidos, mais influentes, é um dos criadores do Vox, que é é multimídia, né? Produz desde documentários para Netflix até podcast. Muita gente talvez conheça o Vox, não saiba especificamente da Ezra Klein, que é o autor desse livro. E ele faz uma proposta muito interessante, ele desenvolve muito bem no livro dele, eu recomendo para todos. E ele desenvolve exatamente essa questão da identidade. O que ele propõe, o que ele diz é que foi acontecendo nesse mundo alimentado pelas redes sociais que a identidade político-ideológica ela foi engolfando a identidade pessoal. Tá? Coisa que não era tão comum antes, segundo ele. Tá? Mas que, de alguma maneira, assim, que há um tempo atrás não era o mais comum que a pessoa, ao discutir alguma questão política, ideológica, ela discutisse aquilo como se estivesse falando da sua identidade pessoal mais básica. Aquela identidade que no início eu salientei, né, do quanto é básica e o quanto, né, sem ela a gente não faz nada na vida. Né? Mas que as pessoas, quando discutiam que a identidade político-ideológica ela era uma partezinha da sua identidade. Então, ela não era defendida da maneira como é. Né? E o que ele tem observado, e é um cara que entrevista presidentes e prêmios Nobel, e, enfim, né? E é um cara muito interessante, muito inteligente, ele diz que tem observado que
a identidade política ideológica engoliu a identidade pessoal de grande parte da população. E as pessoas passaram a defender como se fosse, né, a sua identidade básica. E isso foi gerando esse processo de polarização. Né? Então, essa obra eu recomendo muito, assim, né, para quem estiver interessado em desenvolver mais, porque eu acho muito interessante a forma. E depois eu vou voltar um pouquinho a ela com relação ao que ele propõe do que a gente poderia fazer, ou pelo menos poderia tentar fazer, para brecar esse processo, né, de polarização. Uma outra obra que eu queria recomendar, que foi útil, ela já tem alguns anos mais, é de um filósofo contemporâneo, Daniel Dennett, que já esteve aqui em Porto Alegre mais de uma vez, esteve no Fronteiras do Pensamento, inclusive, e ele tem um livro muito interessante de alguns anos atrás, acho que 2013, 2014, que se chama Propulsores de Intuição e Outras Ferramentas do Pensamento. Uma das ferramentas do pensamento, dos propulsores de intuição que ele chama, né, são o que ele chamou das regras do Rapoport. O Rapoport foi um psicólogo social e um teórico da teoria dos jogos, né, e que formulou 3 regrinhas que parecem muito simples, né, mas que seriam 3 regrinhas que toda pessoa, quando vai fazer uma crítica a outro, ela deveria seguir. Né? E que eu acho que aí começa a encaminhar assim, a ideia do que a gente poderia fazer. Né? Então, o que o Rapoport propôs e o Dennett colocou no livro dele, né, dando crédito ao Rapoport, né, então ele chamou das regras do Rapoport, essas 3 regrinhas, como é que elas são? A primeira, quando se vai fazer uma crítica a alguém, né, a uma posição divergente da nossa. Sim. A primeira coisa que ele diz é assim: você deve tentar reexpressar a posição de quem você discorda tão claramente, tão vividamente, tão razoavelmente, que o seu oponente diga: obrigado, eu queria eu mesmo ter conseguido expressar dessa maneira. Primeira regrinha. Sim. O que né, vai ficando claro assim, né, que o que visam essas regras? Elas visam se opor à caricaturização do outro. Né? Então, né, tu expressa a posição do outro tão bem que o outro diz: eu queria ter conseguido dizer assim. Muito obrigado. Serve para mim também. Formulou melhor que eu mesmo a minha posição. Ou seja, de uma maneira respeitosa, né? Assim. Então, a segunda regra: você deve listar qualquer ponto de concordância, especialmente se esse ponto de concordância não for um lugar comum, não for uma coisa que todo mundo concorda, né? Mas se você tem algum ponto de concordância com a posição do seu oponente, você deve mencionar esse ponto de concordância, principalmente se não for uma coisa banal, né? Assim. Então, valorizar isso também vai tirando dessa posição da epistemologia tribal, né? E a terceira e última regrinha dele é assim: você deve mencionar qualquer coisa que você tenha aprendido do seu oponente com o que está, com a posição contrária que ele está manifestando. Essas 3 regrinhas. Então ele diz assim: segue essas 3 regras e só depois que tu tiver atendido esses 3 requisitos, aí tu pode criticar o outro. Tá? O que o Dennett diz assim, que não é tão fácil seguir, né? Porque nossos instintos tribais mais primitivos vão contra, né? Eles vão na direção da epistemologia tribal. Mas o que ele diz é que quando a gente consegue, vale muito a pena. Tá? Vale muito a pena porque a gente sai da caricaturização do outro, da desumanização do outro, tá? E começa a ver o outro mais como ele realmente é, e não provocar a raiva e não instigar a mais polarização, a que o outro se distancie mais e que o outro vá cada vez mais se identificando com os mais radicais do seu lado, né? Por raiva e por defesa. Né? Defesa, tecnicamente, a gente chamaria de narcísico-identitárias, né? Assim, sei que vocês tiveram conversando sobre o Roussillon com o Bernardo Tânes, né? E, enfim, deve ter mencionado as patologias narcísico-identitárias,
né? E uma das coisas assim sobre, né, que o Roussillon fala muito bem assim sobre a semente do sentimento de identidade, de autoestima, é que ele começa a se construir através de uma relação de espelhamento. No começo, esse espelhamento é o espelhamento mais básico, quando se começa a existir, né? A certidão de nascimento lá, né, dos casos aqui, né? Que é assim o olhar da mãe, o jeito, tudo que ela retransmite como se fosse um espelho, né, de imagem da gente mesmo. Isso aí é a sementinha, né, da autoestima e da identidade própria. Ela não vem através de autoobservação direta, ela vem através da observação de si através dos olhos do outro, né? Principalmente da matriz. Então, o Roussillon traz isso muito bem, mas o que eu queria salientar é que isso não é um processo só lá do início da vida, do espelhamento. Eu acho que o sentimento de identidade ele se faz através do espelhamento ao longo de toda a vida, né? E, aliás, acho que é isso que permite a nossa profissão, né? Terapeutas, analistas, né? Também a gente trabalha muito com esse espelhamento com os nossos pacientes, né? A gente sabe o quanto os espelhos podem ser mais ou menos distorcedores, né? Nesse processo que a gente estava descrevendo, o que acontece de uma tribo para outra é que o espelhamento vai ficando, né? Vai ficando pior do que aqueles espelhos que tinham nos parques de antigamente, né? Aqueles que torciam toda a imagem, que deforma tudo, caricaturizavam, né? Assim, a pessoa, né? E o risco então, como o Ezra Klein falou, né, que essas posições foram engolindo a identidade pessoal, trazendo até para a tua colocação agora, então, eu acho que tem um risco de nós, como terapeutas e analistas, a nossa identidade também ser engolida. E a gente cair nessa posição da polarização também, e aí exatamente a situação que tu descreveu, né? Então, a questão que eu queria sublinhar, né, para a gente pensar é assim, qual é a nossa posição e o nosso papel como terapeutas e analistas, não pessoal, mas como terapeutas e analistas, tá? O que a gente deve fazer? A gente deve assumir um dos polos, se identificar com um e repudiar o outro, ou a nossa posição enquanto analistas e terapeutas seria de denunciar a epistemologia tribal, denunciar a desumanização, a caricaturização, né? Que incita a polarização, o ódio, a intolerância. É essa questão que eu deixo, porque muitas vezes se cai nos polos e se entra nesse funcionamento, né? E aí começa, uma coisa que acontece com frequência nisso é assim, é que se a pessoa está muito identificada com um dos polos e a gente propõe uma posição assim, que é uma posição mais moderada, uma posição, né, de olhar o outro com essas regras do Rappaport, né? Muitas vezes o que se ouve é assim, mas tu está dizendo que a gente então tem que ser moderado com pessoas assim, horríveis, né? Perversos, comunistas, nazistas, fascistas, né? E aí o outro lado é reduzido a esses extremos, né? Reduzido a posições bizarras, absurdas, e aí se pega, é aquele processo, pega os exemplos piores, os mais absurdos do outro lado para mostrar, né, como, olha só, como eles são, não dá para tentar ser razoável, né? E para justificar a posição da polarização, né? E, inclusive, para intimidar quem tenta ter uma posição diferente, mais moderada, de olhar para os dois lados e olhar que razões pode ter. O que pode ter, né, daquele outro lado, mesmo que não seja o que eu defendo, mas não ir pensar, né, os exemplos mais radicais, mais bizarros, mais caricaturizados, né? Assim, mas justamente fazer o contrário disso, né? Sim. E ver assim o que há, né, disso. Então, isso encaminha,
eu acho que uma ideia do que a gente poderia tentar fazer e do que a gente pode pensar com relação à nossa identidade de terapeutas e analistas, né? A gente vai cair num dos polos e fazer todo esse processo e ficar, né, dentro disso, engolido por isso, e inclusive a identidade psicanalítica também engolida por esse processo, ou a gente vai tentar apontar o processo, denunciar o processo, né? E, inclusive, identificar em nós mesmos quando a gente está sendo acionado e quando a gente começa a se defender como quem está defendendo a sua identidade pessoal nisso. Então, essa situação que tu descreveu, eu vou cortar essas pessoas das minhas redes sociais, vou, né? Assim, e aí elas vão indo para a caricatura, para o bizarro, para o desumanizado, né? Para a ruptura do diálogo, para a ruptura da relação, né? Assim, então... Sim, e essas pessoas às vezes são familiares, são amigos de uma vida inteira. Sim. É interessante. O Cassorla nos falava na semana passada do quanto o processo das redes sociais e do virtual sem olho no olho, ele pode esfriar o laço afetivo, ele pode tender a uma desumanização do outro. E agora tu está trazendo, bom, o outro não fica só desumanizado, mas fica como a encarnação daquela caricatura. Ele representa a totalidade daquela caricatura. E não mais aquela pessoa que eu conheço, que é meu parente, que, enfim, que é meu amigo. Vai deixando de ser pessoa, né? Inclusive. Né? Se isso vai muito longe, vai deixando de ser pessoa. Vai desumanizando, né? Aí aquilo que a Hannah Arendt falava, né, da banalização do mal, fica viabilizada, né, por essa desumanização. Sim. Mas falando em desumanização, Maurício, assim, como que a gente pode entender esses movimentos não só de bifurcação, né, de divisão de uma sociedade, mas desse incremento de nacionalismos, daquilo que eventualmente se cheira como fascismo, né? Esse dia eu estava escutando alguém dizer, bom, o mundo estava caminhando para algo tão globalizado e sem fronteiras e de maior integração entre os países, continentes e como entender esse movimento de retrocesso? Eu, obviamente, não teria a pretensão de ter uma resposta para uma questão tão complexa, mas eu posso ter algumas ideias para propor, né? Assim, uma ideia que eu tenho, uma impressão que eu tenho, que tem a ver com isso que tu falou do Cassorla, assim, né? É assim, a gente começar por uma questão, né? Por que desse retrocesso? O que acionou esse retrocesso, né, de forma tão intensa? E, claro, isso sempre fez parte da humanidade, não vamos, né, achar que isso é uma novidade. Agora, há uma novidade no sentido de que no século XXI, né, nesses últimos anos, houve um incremento disso, né? Pelo menos um aparente incremento, ou a gente passou a se dar conta, mas aparentemente a polarização foi se extremando, né? Não é à toa que sai um livro Por que estamos polarizados, né? O que somos polarizados, enfim, né? De alguém que tem uma visão da sociedade tão boa como o Ezra Klein. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode usar para pensar, e uma ferramenta da psicanálise, né, e especificamente aí, do Roussillon, que é um autor que eu gosto muito, né, é da gente pensar assim, bom, o processo de espelhamento é fundamental para a construção da identidade, certo? Qual seria a característica do espelhamento do homem contemporâneo, ser humano contemporâneo? O que caracterizou, o que mudou no espelhamento nos últimos 20 anos? Uma proposta que eu tenho para se pensar é assim, o espelho do ser humano contemporâneo, qual é? É esse que nós estamos olhando agora.
é o Black Mirror, né? É o que mais caracteriza o ser humano contemporâneo, é o Black Mirror. É a tela do celular, do computador, pela qual nós estamos falando agora, para a qual nós todos estamos olhando, todo mundo tá, né, com a gente aqui está olhando para o Black Mirror, né? Será que esse espelho da contemporaneidade, quais seriam as características dele, né? Ninguém pode ter a pretensão de saber porque é tudo muito novo e muito complexo, né? Mas algumas coisas a gente pode ir pensando já, né? Uma das coisas que eu queria salientar, assim, é que a gente não pode ter a ingenuidade de achar que o Black Mirror é o mesmo para todo mundo. Que quando eu olho no celular, eu estou olhando para o mesmo espelho que o fulano Beltrano, né? Por quê? Porque nós temos uma coisa que está por trás do Black Mirror, né? Muito velada, mas totalmente decisiva, no meu entender, que são os algoritmos, né? Então, quando eu entro no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, o que eu vejo pode ser muito diferente do que o fulano vê. Porque o Facebook, o Instagram, o Twitter dele vai estar coordenado por um algoritmo que o que vai apresentar para ele é completamente diferente do que apresenta para mim. E o que apresenta para ele, o algoritmo pode ter decidido, né, que o que apresenta para ele não apresenta para mim. E o que apresenta para mim não apresenta para ele. Porque esse algoritmo vai captando o que essa pessoa se interessa, o que ela busca mais e vai cada vez dando mais para ela do mesmo. Né? Daquilo que confirma aquilo. Então, nesse sentido, os algoritmos favorecem a polarização. Né? Porque eles não vão te dando contraponto, eles vão te dando reforço, né, da tua posição. Então, se tu está naquela posição, ele tende a só te alimentar no sentido de tu cada vez mais ficar extremado naquela posição, de tu ter cada vez mais um viés autoconfirmatório. Então, o espelho né, no qual a gente está se olhando e que está alimentando a nossa identidade sem a gente se dar conta, é um espelho que tem essa característica, né? Cada vez mais. E aí, será que isso tem a ver, então, com esse processo de polarização ter ficado tão intensificado? Né? Porque, aparentemente, assim, o Black Mirror de cada um é o da sua tribo. Ele só mostra a sua tribo. Quando ele mostra a outra tribo, é daquela maneira caricaturizada, desumanizada. Né? Ele não mostra as razões. Né? Então, o que eu proponho da gente pensar é assim, nesse processo de espelhamento, o que o Black Mirror está fazendo com a gente? Né? E assim, o que a gente pode ter para não entrar nisso? Eu acho que a primeira coisa é isso que a gente está fazendo, é conversar no sentido de se conscientizar desses processos. Né? De não receber eles sem filtro, sem crítica, sem pensar, e principalmente autocrítica, né? De ver assim, isso está alimentando, né, minha identidade tribal, isso está provocando minhas defesas narcísico-identitárias, né? De que maneira isso está fazendo, o que está fazendo comigo, o que eu estou fazendo, né? Eu estou vendo com crítica, eu estou me vendo com crítica, eu estou vendo o que eu estou recebendo com crítica, né? Ou não, né? Ou estou mergulhando cegamente, né, e totalmente nesse processo que só vai conduzir ao mundo cindido esse, né? E cada vez mais polarizado e que tende a levar o quê? Para conflito, para guerra, para ódio, para, né? Para quebra de diálogo totalmente. Então, não sei se eu falei demais. Hoje eu quase fiz uma reza para o meu Black Mirror para ele não falhar enquanto eu estivesse contigo, porque nós ficamos numa dependência tão grande de que ele funcione,
né? Quase para nos manter vivos, né? Uhum. Maurício, tem uma questão que me foi passada sobre o que tu pensa sobre esse fenômeno da positividade tóxica como negação dos aspectos nefastos, que se nesse momento da pandemia, né? E se sim, se isso está acontecendo, que efeito psíquico? Né? E uma coisa que eu ia agregar é se o sofrimento nos une, né? De certa forma, se ele nos deixa mais solidário, mais humano. Se escutou isso mais no início da pandemia, nós vamos sair melhores disso. O que está se vendo não tem nada a ver com essa melhora, ainda, pelo menos. Mas fica aí essa Olha, questão e te dizer que a gente tem... Eu não sei se eu sei o que seria a positividade tóxica. Eu gostaria né, quem perguntou, não sei se tiver a oportunidade de explicar melhor, porque eu não sei se eu sei exatamente o que eu estou pensando. Né? A pessoa me escreveu e colocou a negação dos aspectos nefastos. Né? Eu fico pensando se não tem a ver com isso de negar, né, a realidade, de não precisamos nos proteger tanto, quem sabe já dá para abrir tudo, já dá para sair sem máscara, já, né? Que tem essa tendência também, ela é paralela a uma tendência de uma proteção que vai, às vezes, a uma proteção absoluta, né? Então, do isolamento ao distanciamento ao convívio normal. Eu tendo a achar, eu não tenho certeza que eu tenha entendido, então eu vou falar sobre o que, né, que me pareceu assim. Eu tendo a achar que o risco está muito mais para o outro lado do que para esse, tá? De negação dos aspectos nefastos. Eu acho que muito mais está havendo esse processo de caricaturização e de exacerbação, e qualquer um que pensa diferente ser colocado como se fosse um negacionista, né? Eu me preocupo mais com esse lado, tá? Do que com este outro de negação de aspectos nefastos, até porque... enfim, não sei, me parece que muito mais está havendo assim uma amplificação de aspectos nefastos do que negação. Só que os aspectos nefastos que são amplificados são os da outra tribo. Assim, uma tribo amplifica os aspectos nefastos da outra e a outra amplifica da outra. Tá? Então, eu não acho que esteja havendo predominantemente negação de aspectos nefastos. Eu acho que se a gente coloca nesses termos de uma tribo e de outra, uma tribo vai dizer que a outra nega e a outra vai dizer que a outra nega. Tá? Sim, tu está chamando atenção para essa divisão. Exatamente.